Bom, agora vamos ver como a gente classifica os pneus com relação ao serviço e à tração. Os pneus podem ser os pneus de tração, os pneus com garras, né, onde o pneu está montado num eixo que vai ter potência vindo do motor, ou seja, vai ter tração, seja um trator 4x2, o pneu traseiro, né, do eixo traseiro, ou o 4x2 TDA, né, com tração dianteira auxiliar, onde você tem tração na dianteira, né, ou um 4x4. Né. Os pneus direcionais são os pneus usados no eixo dianteiro dos tratores 4x2. A única função do pneu no eixo dianteiro é dar direção. Nós vimos nos vídeos passados que freio do trator é no eixo traseiro. O eixo dianteiro, se não tem freio e se não tem tração, ele só tem que dar direção, né, a hora que você virar o volante. E os pneus de implementos. Quanto aos pneus de tração, são os pneus com garras mais evidentes, né, e que elas têm a função de, ao girar, né, e não tiver um contato muito bom, e ele tentar patinar, ele vai escoar para fora aqui essa terra solta e pegar o chão firme. Então eu vejo que eu tenho vários formatos diferentes de garras, né? Esses pneus são classificados, primeiro, os pneus de agrícolas. Aqui eu tenho os pneus agrícolas, eles são classificados pela letra R, né? Então são R1 e R2. O R1 é o garra regular, é esse formato de pneu que vocês estão vendo aqui, ó, né? O desenho da garra pode ser esse, pode ser um pouco diferente, com um ângulo maior, um ângulo menor, mas veja que ela tem uma altura, vamos chamar aí de média, né? E ele é usado praticamente em todas as atividades agrícolas, maiores ou menores, dependendo do trator que está trabalhando, mas em todas as atividades agrícolas. O outro pneu é o garra alta, ou lameiro. Esse pneu tem uma garra muito alta, se comparado com o R1. Aonde que o R2 ele é útil? Em terrenos alagados. Bom, na prática, o que a gente tem efetivamente em terrenos alagados? A produção de arroz em várzeas, aquele arroz onde você tem que fazer todo o preparo e o plantio sem drenar a água. Isso é muito característico no sul do país. A região do Rio Grande do Sul, ali, vários pontos no sul do país, você tem uma condição de relevo onde você não consegue secar a área do arroz, preparar e depois inundar. Esse trabalho é feito todo com o trator dentro daquela condição úmida, da lama, propriamente dito. Esses pneus têm essas garras bem mais altas, o que dá a ele muito mais tração. Agora, por que a gente, fora dessa região de arroz, a gente não vê esse pneu? Porque num terreno firme, seco, se eu montar esse pneu R2 num trator e for para um chão firme e colocá-lo para fazer força, o esforço, torção que vai ser feita na base dela aqui vai facilmente quebrar esses dentes. Então é um pneu que não teria uma vida útil grande, não por desgaste, mas por dano mesmo, né, por causa dessa altura aqui. Então ele é feito só para uma região alagada. Então nós temos os pneus agrícolas classificados como R1 e R2. O R3 e o R4 são os pneus chamados industriais. Eles não são pneus para trator agrícola, nós só vamos comentar rapidamente aqui, mas são pneus para máquinas que trabalham, que deslocam muito em terreno firme. O pneu agrícola não foi feito para andar no asfalto, não foi feito para andar no calçamento, né? Porque pela quantidade de borracha que tem em contato com a superfície,
ele vai se desgastar muito rápido. Ele é feito para trabalhar num solo agrícola. Aqui são os pneus das patrolas, da reta escavadora, são pneus de máquinas industriais que ou fazem muita força parado, né, quando você está pensando numa carregadora que ela está tentando pegar a terra lá no monte de areia, o motor está forçando o pneu e fazendo esse tipo de esforço e deslocando em asfalto, calçamento, chão firme, né? Então veja que são pneus que você tem uma superfície de contato muito maior, então o desgaste dele é menor porque você distribui a pressão do peso da máquina e o solo aqui por uma superfície maior. A altura das garras não são altas mesmo nesses pneus novos, exatamente para que com o esforço não haja uma torção na base dela aqui e ela quebre facilmente. Tá? O mais comum são os R4s aí, qualquer hora que você olhar na garagem da prefeitura da cidade de vocês, vocês vão ver lá uma pá carregadora, uma reta escavadora, né, uma patrola, que usam este formato de pneu. Já os pneus direcionais, que são os pneus da frente, eles têm por função simplesmente sustentar a dianteira e dar direção. Ele não tem tração e ele não tem sistema de freio nas dianteiras. Eles são classificados pela letra F, F1 e F2. O que a gente encontra são os F2. Eles têm 2 ou 3 raias. Veja que, você olhando esse pneu, né, a hora que você virar a direção, né, o solo vai apoiar na lateral, nessas laterais aqui, ó, e ele vai aumentar esse atrito e vai dar a ele a tendência de seguir a direção que você está indicando com a roda. Né? Então, a hora que você vira o volante, o esforço vai vir perpendicular ou quase perpendicular, né, a essas raias aqui, e ela vai dar direção que você quer, por isso chamado direcional. Aqui é um exemplo de um F2. Além deles, nós temos os pneus para transporte, que são classificados pela letra I, são os I1. São os implementos são os pneus para implementos e para carretas. Eles têm muitas raias, mas ela não tem função nem de dar direção, nem de tração. É simplesmente sustentar o peso. Né? Eles vão ser rebocados. Veja que são todos do mesmo nível, ele tem, por outro lado, uma superfície de contato muito maior no solo, quer dizer que o desgaste dele vai ser bem menor do que um F2, por exemplo. Porém, se você pensar em colocar um pneu desse num trator, nas rodas direcionais de um trator, e for com ele para o campo, a hora que você virar o volante, ele não vai ter um suporte para gerar esse esforço lateral aqui e dar direção. A roda não vai te obedecer. Então, isso aqui não é um pneu para você colocar no eixo direcional dos tratores. Né? Ele é um pneu para carreta e demais implementos. O outro pneu é muito parecido, né, com o R1, são os pneus que foram desenvolvidos para motocultivadores. São os microtratores, os tratores de rabiça que nós vimos lá no início. Ele é classificado como G1. Então, o pneu G1 é o pneu de tração, só que para motocultivadores. Aqui uma tabela básica dos tipos de pneu, o R1, R2, R4. Alguns são comuns no Brasil, outros não. Né? Então,
um pneu direcional F1 e F3 é difícil de você achar, mas existe. Tá aí só para a gente dar uma olhada e tirar a curiosidade. Outra forma de você classificar o pneu, você separar o pneu, é pelo tamanho. E esse também é um ponto importantíssimo, porque ele vai fazer parte de planejamento do seu trabalho com aquele trator, né? E os pneus têm medidas específicas, que são relacionadas com a sua largura, a largura do pneu e o diâmetro da roda em que eles estão montados. Sendo diagonais ou radiais, ele vai ter essa representação nas suas especificações, porém de forma diferente, é o que a gente vai ver agora para frente.